Amado Padre José, capelão da Força Aérea do Brasil, queridos irmãos do Apostolado da Oração, da Paróquia Militar Santo Expedito e São Miguel Arcanjo de Brasília, que nos visita, amados catequistas, a quem somos gratos pelo benéfico trabalho de formação daqueles que preparam-se para os sacramentos. Amados irmãos internautas que nos seguem, especialmente os doentes e idosos, que não podendo vir à igreja por causa da limitação física, rezam conosco e nós nos sentimos muito próximos. Querido povo de Deus, a igreja celebra hoje a profissão de Pedro, o apóstolo mais velho, o pescador, um homem lixado pelo sofrimento, pelos desafios e pelo sol escaldante daquela região do lago de Genezaré, que, chamado por Jesus, juntamente com os demais, se colocou em prontidão para servir o Senhor, para obedecer a Deus. Nesta pergunta muito incisiva de Jesus acerca do que o povo compreendia da sua pessoa, e os apóstolos relataram as respostas mais desbaratadas do povo. Uns que viam Jesus com superstição, outros com visões torpes. Mas quando o Senhor vira para os seus apóstolos e pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro faz uma confissão de fé belíssima: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Messias. São Pedro testemunha a profundidade da sua compreensão do que é Jesus, o Messias, o Cristo, o ungido de Deus, o esperado das nações. E nosso Senhor dá a Pedro esta missão tão bonita de edificar a igreja, como nós cantamos no início da missa. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Pedro tinha essa compreensão em razão da abertura do seu coração ao Espírito Santo. É o Espírito de Deus que revela no seu coração a verdade sobre Cristo. E esta revelação, ela continua ao longo dos séculos. Também hoje, uma pessoa convertida que aceita Jesus no seu coração, não é por uma força humana, mas pela graça do Espírito Santo. No Catecismo Antigo de São Pio X, tem uma pergunta. Eu fui formado nesse catecismo: és cristão? Sim, sou cristão pela graça de Deus. Ninguém é cristão por si mesmo, mas é a graça de Deus. Se nós fôssemos tomar aqui os testemunhos de muitos dos senhores e senhoras convertidos, nós íamos ficar aqui a tarde toda escutando as pessoas dizerem: eu fui tocado pelo Espírito Santo, eu aceitei Jesus, eu fui agraciado pela presença de Cristo na minha vida e tudo se tornou diferente. Mas é isso mesmo, um coração que é habitado pelo coração de Deus, o coração de Cristo, se torna um coração diferente.
Por isso disse Jesus: eu te digo que tu és Pedro. Aqui nosso Senhor faz uma mudança tremenda na vida de Pedro. Muda o seu nome. É um costume que os papas guardaram ao longo desses 2000 anos. Quando escolhido, muda-se o nome para lembrar o episódio da profissão de fé de Pedro, que Jesus mudou-lhe o nome. Muitos religiosos também mudam o nome civil para o nome espiritual. Os adultos, quando vão ser batizados, podem também mudar o nome, pois no batismo do adulto se pergunta: qual é o seu nome? E muitos que têm o nome estapafúrdio, nome esquisito que seus pais lhe deram, podem mudar o nome, um nome religioso, um nome espiritual. E nosso Senhor dá a Pedro esta divina missão de, a partir dele e dos apóstolos, edificar a igreja. Sobre ti edificarei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Nós temos escutado muitas bobagens de pseudos teólogos, de falsos católicos, militantes, que têm desconsiderado a missão da igreja. Nesta semana mesmo, eu escutava dois, um inclusive foi meu professor, que criticava os sacramentos, que desdenhava da alma, como se a vida fosse resumida no areópago desse mundo, criticando esses que buscam a salvação da alma, criticando os que buscam uma adoração profunda ao Santíssimo Sacramento. Isso é heresia, isso é apostasia. Tem um monte de gente que se diz católico que estão apostasiados da igreja, porque você não crê no sacerdócio e na Eucaristia, então você não é católico. Escutar essas críticas ácidas dessas vozes roucas que promanam das cavernas dessa teologia vesga, ecofeminista da libertação, é muito doloroso. Mas são vozes que serão caladas pela própria carne, porque elas não têm nada de espiritual. A nossa igreja edificada sobre os apóstolos, ela é una, ela é santa, ela é católica, ela é apostólica. A igreja é sacramento de Cristo, absolutamente necessária para a nossa salvação. A igreja, meus irmãos, é mais do que nós. A igreja é a epifania do mistério do ressuscitado que vive entre nós. E Jesus continua dizendo a Pedro: eu te darei, no futuro, te darei as chaves do reino de Deus, dos céus. Jesus fala aqui dos céus. E os pseudos teólogos, pseudos exegetas, diz que não existe o céu. A vida precisa ser celebrada nesse mundo, porque a vida, o reino é aqui. Não, aqui nós temos sinais do reino, inclusive a liturgia. Mas a consumação do reino é na eternidade, para além desse mundo. Por isso nós não cremos nessas bobagens. Por isso essa gente cada vez mais vai ficando sem público. Eles podem até ter a estrutura da igreja, mas não tem o povo. Porque o nosso povo quer rezar, o nosso povo quer adorar o Santíssimo, quer rezar o rosário. O nosso povo, nós, povo de Deus, nós queremos ler a Bíblia,
participar das nossas procissões, vir à igreja, assistir com devoção à Santa Missa. Nós queremos ser de Deus, nós queremos falar com Jesus presente na hóstia santa, em corpo, sangue, alma e divindade. Nós queremos, diante da imagem de Nossa Senhora, de São José, pedir: interceda para que a minha fé seja grande. Nós não queremos um cristianismo sem céu, um cristianismo que só prega o reino aqui na terra, um cristianismo desligado da sobrenaturalidade. Nós somos metafísicos. A nossa missão não é no físico deste mundo, mas para além deste mundo. E Jesus fala para ele: tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. Coisa bonita. E aqui nós podemos fazer algumas considerações importantes. Na primeira leitura do profeta Isaías, Eliasim é chamado a cuidar da casa do rei. E Deus disse para ele: eu o farei levar aos ombros a chave da casa de Davi. É uma prefiguração do Evangelho. A casa de Davi, a casa do rei pastor, tão amado em Israel, tão lembrado pelos judeus, o rei Davi. A chave da casa de Davi, ele abrirá e ninguém poderá fechar, ele fechará e ninguém poderá abrir. Veja que esta leitura, 500 anos antes de Cristo, já é uma prefiguração daquilo que Jesus fez com Pedro. Eu te darei as chaves do reino. Ele assim tem as chaves do rei, mas Pedro tem as chaves do reino de Deus. É interessante, meus irmãos, que nosso Senhor diz a ele: eu te darei as chaves. E quando foi que Pedro recebeu as chaves? Após a morte de Cristo na cruz. Com o sacrifício de Jesus na cruz, Pedro recebe as chaves espirituais. Se a gente olha a imagem de São Pedro, a tradição da igreja coloca duas chaves nas mãos dele. Duas chaves. Por que duas chaves? Porque Jesus diz: te darei as chaves. Quantas? São duas. Na imagem de São Pedro, na porta da Basílica do Vaticano, imensa, uma imagem muito bonita, de um lado Pedro, do outro São Paulo. São Paulo com a espada da evangelização e Pedro com as chaves do reino. Nós podemos dar um significado a essas chaves. A primeira chave, para vocês catequistas, é a chave do ensino, do anúncio, da evangelização e da catequese. É a chave da palavra. O apóstolo Pedro é o homem da palavra. São Paulo tem a espada da palavra. Então a primeira chave é essa, é a que vocês hoje celebram aqui o dia de vocês como catequistas, que tem esta missão de usar a primeira chave de Pedro para catequizar, para evangelizar, para ensinar as coisas de Deus. Por isso eu recomendo a vocês, tenham o catecismo, o catecismo João Paulo II, tenham também o catecismo São Pio X, porque ali é a chave.
do que a gente ensina. Ali é a verdade. Você ensinar o catecismo, você está abrindo o céu para as pessoas. E a segunda chave são os sacramentos. A catequese, ela é pós a evangelização. Você evangeliza, depois catequiza para a recepção dos sacramentos. É a palavra e os sacramentos. Essa é a nossa igreja católica, apostólica, romana, una, santa. A palavra e os sacramentos. Os sacramentos são 7. Alguns sacramentos imprimem o caráter. A gente recebe só uma vez: o batismo, a crisma e o sacramento da ordem. Você é ordenado padre uma vez só, diácono, bispo. O sacramento da ordem é uma vez só que você recebe. Imprime caráter, marca. E o batismo abre a nossa vida para a santidade, para a sacramentalidade da igreja. Depois você tem sacramentos, por exemplo, do matrimônio, que praticamente recebe uma vez, ou aquelas pessoas ficam viúvas e novamente contraem núpcias. Você tem o sacramento da unção dos enfermos, que é um sacramento de perdão. O sacramento da confissão, que é também um sacramento de perdão. E você tem o sacramento da Eucaristia, que é o viático. É o sacramento dos que estão na viagem para o reino. Vocês imaginam, daqui 50 anos, somente essas crianças aí poderão estar vivas. Todos nós adultos já passamos e pouca gente vai lembrar de nós. A Eucaristia é o sacramento para isso. O sacramento que me prepara para a grande viagem para Deus. E aqui é bom ressalvar que os sacramentos não são da igreja, nem do padre, nem do bispo, nem do papa. O sacramento é de Cristo. E nosso Senhor nos dá os sacramentos através da chave de Pedro, que é a igreja. Por isso, a igreja é necessária para a nossa salvação. A igreja não é um clube, não é uma associação, não é um oba-oba. A igreja é o mistério de Cristo e nós entramos nele pelo batismo. E nosso Senhor vai nos dando o sacramento para que nós sejamos fortalecidos. O sacramento que a gente mais recebe é da Eucaristia, depois a confissão. A unção dos enfermos você pode receber várias vezes também. Mas o sacramento da Eucaristia, que muitas pessoas recebem diariamente, e o sacramento da confissão, que a gente procura recorrentemente, nos ajuda nesse caminho de preparação para o céu. Uma palavra para vocês do apostolado da oração. O manual do apostolado da oração é uma riqueza, o manual antigo. Eu recomendo a vocês a não usar essa nomenclatura que eles querem dar agora ao apostolado da oração como rede mundial de oração. Isso não tem nada a ver com o apostolado da oração. Isso é fruto da cabeça vazia de gente muito ligado a essa teologia vesga. Mantenha-se o nome apostolado da oração, não mude. Aqui na diocese eu não aceito mudar. De que vier outro bispo, se quiser mudar, mude. Apostolado da oração e o manual antigo, onde fala das indulgências que vocês recebem, onde fala dos deveres dos membros e associados do apostolado da oração, oferecimento diário, a missa, a reza pelo Papa, pelo Bispo, pelo Padre, enfim, tudo isso que vocês conhecem no apostolado da oração. Porque o apostolado da oração está na vertente da chave de São Pedro, dos sacramentos.
é uma vida de sacramento. Os sacramentos são sinais sensíveis da graça de Deus em nós, diz o Catecismo de São Pio X. São os sinais de Deus visíveis que tocam a nossa alma, a nossa dimensão sobrenatural, transcendente. E sempre que nós tivermos dificuldade, meus irmãos, na nossa fé, olhe para Nossa Senhora, olhe para a Imaculada e seu imaculado coração, que vai nos ajudar a entrar no Sagrado Coração de Jesus, a não desviar a nossa caminhada do trieiro de Cristo. E a estrada de Jesus, todos nós sabemos, é a estrada estreita do Calvário, a estrada da cruz. E vocês, catequistas, devem viver essa experiência. O bom catequista é aquele que vive a experiência do caminho de Jesus, que vive a intimidade com Cristo, que tem no seu coração este amor inconteste pelo coração de Jesus. Que nós tenhamos um domingo abençoado, que os catequistas do mundo inteiro, cada vez mais convertidos a Jesus, abandone as ideologias, abandone aquilo que é da teologia da libertação, acolha aquilo que é certo, a palavra de Deus, a tradição da igreja e o magistério autêntico da igreja. Que a Santíssima Virgem, com seu santo e imaculado coração, nos ajude a ir todos a Cristo e ao céu. Assim seja.